Se eu te dissesse que o mistério das listras da zebra ainda não foi totalmente resolvido pela ciência, você acreditaria? A gente olha para esse animal todo listrado e pensa que já está tudo explicado, mas a verdade é que as zebras têm uma das maiores charadas da natureza estampada no próprio corpo. E hoje você vai descobrir por que essas listras existem, o que a ciência já sabe, o que ainda é mistério e, principalmente, o que quase ninguém te conta sobre elas. Imagina por um segundo que você nasceu zebra. Você abre os olhos na savana africana, cercado de predadores, calor escaldante, moscas irritantes e uma disputa constante por sobrevivência. Nesse cenário, qual seria a vantagem de ter o corpo todo pintado de preto e branco, contrastando com um ambiente amarelo esverdeado? Isso parece um alvo ambulante, certo? Mas é aí que está o primeiro truque. O que parece óbvio, geralmente está errado. Vamos começar derrubando uma ideia clássica, a de que as listras servem para camuflagem simples, como se a zebra fosse um soldado com roupa camuflada no meio da mata. Essa foi uma das primeiras hipóteses da história, defendida desde o século XIX. Parecia fazer sentido: listras, sombras, grama, luz do sol, tudo ali combinando. Só que, quando os cientistas começaram a testar essa ideia de verdade, levaram um choque. Em campo aberto, uma zebra é muito mais visível do que um antílope marrom, por exemplo. Para um leão, uma zebra listrada em plena luz do dia é quase um outdoor. Então, por que manter um padrão tão chamativo? Se você ainda está comigo, agora vem um ponto importante. As listras da zebra não podem ser explicadas por um único motivo simples. Elas são um tipo de solução multifuncional da natureza, um verdadeiro canivete suíço evolutivo. Camuflagem, confusão visual, controle de temperatura, proteção contra insetos, reconhecimento social, tudo isso pode estar misturado. Só que algumas dessas funções têm mais evidência científica do que outras. E é isso que a gente vai destrinchar, capítulo por capítulo. Vamos começar pela teoria mais famosa, e por muito tempo, a campeã da explicação, a ideia de que as listras ajudam a confundir predadores. Essa teoria não só é popular, como também tem uma lógica visual que faz muito sentido. Mas será que, de fato, é isso que salva a zebra do ataque de um leão? Capítulo 1. Listras como ilusão de óptica para predadores. Você já percebeu que, quando um grupo de zebras corre junto, parece que tudo vira um borrão de listras pretas e brancas misturadas? Agora, imagina ser um leão, tentando escolher um alvo específico ali no meio. Qual zebra você persegue? A da esquerda ou a da direita? Ou será que a da esquerda já virou a da direita depois de 3 segundos de corrida? A ideia de que as listras criam uma ilusão de óptica em grupo é uma das mais antigas. Quando várias zebras correm lado a lado, as listras se embaralham e tornam mais difícil para o predador focar em um indivíduo só. Isso, em teoria, confunde a percepção de movimento, de distância e até de direção. É o famoso efeito de multidão visual. Pesquisadores já testaram isso usando vídeos, simulações e até alvos listrados para ver como predadores reagem. Em alguns cenários, realmente parece mais difícil acompanhar um alvo listrado, principalmente quando há muitos deles se movendo juntos. Só que surge um detalhe curioso. Leões e hienas, que são os principais predadores das zebras, geralmente atacam a curta distância, muitas vezes à noite, se aproximando devagar e se lançando em um ataque final. E aqui vem a primeira reviravolta. Estudos de campo mostram que leões não têm mais dificuldade em capturar zebras do que outros ungulados sem listras, como gnus ou antílopes. Em muitas regiões, zebras até são presas relativamente comuns. Então, se as listras fossem uma defesa extremamente eficaz contra predadores, a taxa de sucesso dos leões seria bem menor com elas, mas não é o caso. Por outro lado, não dá para descartar totalmente essa ideia. As listras talvez não façam milagres sozinhas, mas podem oferecer pequenas vantagens. Confundir na hora exata do ataque, atrapalhar a hora do bote, dificultar focar no pescoço ou em pontos vitais. Em uma savana, onde qualquer pequena vantagem pode ser a diferença entre viver ou morrer, isso já é significativo. Tem mais uma coisa. A visão de um leão não é igual à nossa. Eles enxergam pior cores e detalhes finos, mas são bons em detectar movimento. Um padrão de listras pode se comportar de maneira estranha quando passa correndo no campo de visão de um predador, quase como se o movimento ficasse mais difícil de calcular. Alguns cientistas sugerem que as listras podem criar um tipo de ilusão de movimento, algo parecido com o efeito que você vê quando olhar para hélices girando em vídeo, que parecem estar indo para trás em vez de para frente.
Mas se você ainda está aqui, talvez esteja se perguntando se a principal função não é confundir predador, então por que as listras são tão específicas, tão bem definidas, tão únicas em cada indivíduo? A resposta começa a ficar muito mais interessante quando a gente muda a pergunta. E se as listras não forem feitas para enganar quem quer matar a zebra, mas sim para afastar quem quer sugar o sangue dela? Capítulo 2. O inimigo invisível. Moscas, parasitas e doenças. Agora entra uma das teorias mais fortes, apoiadas por vários experimentos recentes, a de que as listras da zebra evoluíram para afastar insetos sugadores de sangue, especialmente moscas varejeiras e moscas tissé. E aqui, a coisa fica extremamente prática. Não é só desconforto, é sobrevivência. Essas moscas não são apenas irritantes, elas transmitem doenças sérias, como a tripanossomíase, que pode matar ou enfraquecer gravemente animais de grande porte. Infecções, perda de sangue, estresse constante. Tudo isso pode diminuir a chance de sobrevivência e reprodução de uma zebra. Em outras palavras, uma zebra muito picada por moscas é uma zebra com menos chances de deixar descendentes. Agora, vem a parte impressionante. Pesquisadores fizeram experimentos colocando padrões diferentes em cavalos e manequins. Peles lisas escuras, peles claras e peles listradas em preto e branco. O resultado? Moscas pousam muito menos em superfícies listradas do que em superfícies uniformes. Elas chegam a se aproximar, mas parecem hesitar e se afastar antes de pousar. Mas por quê? A explicação provável envolve como as moscas enxergam o mundo. Elas dependem muito de reflexos de luz e contrastes para identificar um alvo. As listras, com seu forte contraste entre preto e branco, quebram o padrão visual que elas estão acostumadas a usar para reconhecer uma superfície boa para pouso. É quase como se o sistema de navegação visual delas ficasse bugado com as listras. Se você ainda está comigo, aqui entra um detalhe crucial. Quando cientistas mapearam a distribuição de zebras na África, compararam com mapas de presença de moscas e parasitas. E adivinha? As áreas onde as zebras vivem coincidem fortemente com regiões de alta infestação de moscas que transmitem doenças. Em regiões com menos moscas perigosas, é menos provável existir uma pressão evolutiva tão grande para manter esse padrão listrado. Isso leva a uma consequência intrigante. Talvez a cor da zebra não tenha sido escolhida pela natureza para enganar leões, mas enganar moscas, e ao fazer isso, acabou também gerando outros efeitos colaterais, como possíveis vantagens sociais e até mudanças na forma como o corpo delas lida com o calor. Mas antes de falar de calor e temperatura, pense comigo. Se as listras são tão úteis contra moscas, por que outros animais da savana, também muito picados, não são listrados? Por que búfalos, gnus, gazelas continuam com pelagens mais uniformes? Isso abre outro mistério. E algumas pistas estão ligadas à pele fina, ao tamanho corporal e até ao comportamento social único das zebras. E é aqui que começamos a misturar as teorias. Capítulo 3. Ar-condicionado em preto e branco. Listras e temperatura. Agora, vamos imaginar um dia típico na savana. Sol forte, quase nenhum lugar com sombra, temperatura passando fácil dos 30 ou 40 graus. Você, zebra, está ali no meio, com um corpo grande, metabolismos altos e a necessidade de ficar ativo e alerta. Qualquer solução que ajude a controlar a temperatura é uma grande vantagem. Entra então outra hipótese fascinante. As listras podem atuar como um sistema natural de controle de temperatura. Considere o seguinte: superfícies escuras absorvem mais calor. Superfícies claras refletem mais. Em uma zebra, as listras pretas esquentam mais, as brancas esquentam menos. Essa diferença de temperatura em distâncias muito pequenas poderia criar microcorrentes de ar na superfície da pele, um mini-sistema de circulação de ar ao redor do corpo. Alguns estudos mediram, de fato, diferenças de temperatura entre as áreas pretas e brancas do corpo das zebras. Em certas condições, as regiões pretas ficam mais quentes, criando uma espécie de gradiente térmico que pode ajudar a movimentar o ar. Ainda que de forma sutil, é como se o corpo da zebra tivesse um padrão que favorece a ventilação. Se você ainda está aqui, agora vem o detalhe que deixa a história mais complexa. Essa teoria é polêmica. Nem todos os cientistas concordam que o efeito de resfriamento é forte o suficiente para explicar a evolução das listras. Alguns argumentam que, mesmo se houver um pequeno efeito de resfriamento, ele provavelmente funciona mais como um bônus.
não como a razão principal para o surgimento das listras. Por outro lado, quando a gente cruza essa possibilidade com o fato de que zebras geralmente não vivem em florestas fechadas, mas em áreas abertas, expostas ao sol, a história ganha consistência. Além disso, zebras suam bastante e têm pelos relativamente curtos, o que pode facilitar esse tipo de dinâmica entre calor, suor e circulação de ar. Então, nós temos agora pelo menos duas funções possíveis das listras: afastar moscas e ajudar, mesmo que um pouco, no controle de temperatura. Mas ainda não falamos de algo que salta aos olhos quando você vê uma zebra de perto. Nenhuma zebra é igual a outra. O padrão de listras é tão único quanto uma impressão digital. Isso não parece um detalhe aleatório. Isso parece pista de outra função ainda mais social e sofisticada. Capítulo 4. Identidade visual, reconhecimento, família e comportamento. Se eu te mostrar a foto de duas zebras aleatórias, talvez você ache que elas são iguais. Mas, para outra zebra, cada animal é único. As listras funcionam como um código de barras biológico, um crachá permanente colado na pele para facilitar reconhecimento. Observações em campo e estudos comportamentais sugerem que zebras usam pistas visuais para identificar parceiros, filhotes e membros do grupo. As mães, por exemplo, parecem memorizar o padrão de listras dos filhotes logo após o nascimento, quando passam um tempo cheirando intensamente o recém-nascido. Isso fortalece o vínculo e ajuda a evitar confusão entre filhotes nas grandes manadas. Se você ainda está aqui, pensa nisso com um pouco mais de cuidado. Animais sociais, como primatas e cetáceos, tendem a desenvolver formas complexas de reconhecimento. Às vezes, é o som da voz. Às vezes, são expressões faciais. Às vezes, cheiros. No caso da zebra, vista a longas distâncias na savana, um padrão visual forte e marcante é uma ferramenta eficiente de identificação. Outra possibilidade é que as listras tenham um papel na seleção sexual, ou seja, na escolha de parceiros. Talvez zebras escolham parceiros com certos padrões de listras mais simétricos ou marcantes, associando isso à saúde e boa genética. Ainda não há consenso forte sobre isso, mas é um campo de estudo em crescimento. Além disso, as listras podem ajudar na coordenação do grupo. Quando muitas zebras se movem juntas, seguir padrões conhecidos pode facilitar manter a coesão da manada. Lembra do que falamos sobre confusão para predadores? Por outro lado, dentro do grupo, essas mesmas listras podem ser sinal de unidade e identidade. Curiosamente, estudos genéticos mostram que o padrão de listras é altamente controlado por genes, com certas regiões do corpo sempre listradas de forma mais densa ou mais clara. Isso indica que não é um simples efeito estético, mas um traço importante, cuidadosamente moldado pela seleção natural ao longo de milhões de anos. Mas, se tudo isso fosse só sobre reconhecimento e estética, já seria fascinante. Porém, existe um detalhe ainda mais curioso. Nem todas as espécies de equídeos são listradas. Cavalos e burros, por exemplo, não têm o corpo inteiro listrado, embora alguns ainda apresentem vestígios de listras nas pernas ou ombros. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Capítulo 5. Por que cavalos não são zebras? Se listras são tão incríveis, faz sentido perguntar: por que cavalos comuns não são listrados como zebras? Afinal, zebras e cavalos são parentes próximos. A resposta aqui envolve ambiente, predadores, parasitas e estilo de vida. Cavalos selvagens ancestrais viviam em regiões diferentes, com pressões ecológicas distintas. Em muitos lugares, a pressão de moscas transmissoras de doenças perigosas não era tão intensa quanto na África tropical e subtropical. Com menos moscas perigosas, a seleção a favor de listras provavelmente era bem menor. Além disso, a domesticação dos cavalos mudou totalmente o jogo. Quando humanos começam a cuidar, selecionar e proteger uma espécie, muitas pressões naturais que moldam a aparência e o comportamento diminuem. Já as zebras, por outro lado, nunca foram plenamente domesticadas. Elas mantiveram, até hoje, uma vida selvagem, expostas a todos os desafios originais da savana. Se você ainda está comigo, aqui vem outra pista. Algumas subespécies e espécies antigas de equídeos têm listras parciais, principalmente nas pernas. Isso sugere que o ancestral comum possivelmente tinha algum tipo de padrão listrado, que se intensificou nas zebras e se enfraqueceu nos cavalos e burros, dependendo da região em que viviam e dos desafios ambientais. Ou seja, as zebras não ganharam listras do nada. Elas, provavelmente,
mantiveram e intensificaram um traço ancestral por causa das condições específicas da África, enquanto outros parentes foram perdendo o padrão listrado ao evoluir em ambientes diferentes. Essa comparação com cavalos também ajuda a reforçar a teoria das moscas. Em experimentos, cavalos cobertos com mantas listradas são menos atacados por moscas do que cavalos com peles lisas. Isso indica que o efeito visual da listra não é algo exclusivo da pele da zebra, mas algo geral na forma como insetos enxergam listras. Mas ainda falta um ponto importante. Se as listras são tão boas para repelir moscas, ajudar na temperatura, no reconhecimento e talvez atrapalhar predadores, por que tão poucas espécies no mundo inteiro usam esse padrão tão marcante? Isso nos leva direto ao coração do mistério. Como, exatamente, essas listras surgiram e se espalharam ao longo da evolução? Capítulo 6. O Código das Listras. Como o corpo desenha esse padrão. Agora é hora de olhar para a zebra de uma forma mais técnica. Como o corpo dela sabe onde colocar cada listra? O que faz aquela sequência de faixas pretas e brancas aparecer de maneira tão organizada e, ao mesmo tempo, tão única? Durante o desenvolvimento embrionário, as células da pele recebem instruções químicas e genéticas que definem onde produzir mais ou menos melanina, pigmento que dá cor à pele e aos pelos. Em zebras, acredita-se que um sistema de ativação e inibição interage em ondas, gerando padrões repetidos, como listras. É algo parecido com o que matemáticos chamam de padrões de Turing, inspirados nas ideias do matemático Alan Turing. Simplificando, imagine a tinta que ativa a pintura de uma cor e outra tinta que a inibe, se espalhando em direções diferentes pelo corpo em momentos críticos do desenvolvimento. Esse jogo entre ativar e bloquear a cor pode gerar faixas, manchas e outros padrões complexos. Se você ainda está aqui, agora entra o detalhe que torna isso ainda mais interessante. Pequenas variações genéticas ou ambientais podem fazer com que as listras mudem de largura, direção ou quantidade. É por isso que não existe zebra igual a outra. O algoritmo biológico é o mesmo, mas os detalhes da execução variam de indivíduo para indivíduo. Além disso, as listras não são só sobre pelos. A pele por baixo também pode ter pigmentação diferente. Curiosamente, há um debate antigo quase filosófico. Uma zebra é um animal preto, com listras brancas ou branco com listras pretas. A maioria das evidências indica que a pigmentação básica tenderia ao escuro, e as áreas brancas seriam regiões onde a produção de melanina é desligada. Essa base genética forte reforça a ideia de que as listras são um traço profundamente enraizado na biologia das zebras, não apenas um detalhe superficial ou estético. Quando um traço é caro de manter e complexo de programar no desenvolvimento, geralmente é porque ele traz vantagens consistentes ao longo do tempo. Agora, com tudo isso na mesa, chega a hora de juntar as peças, porque, até aqui, vimos várias teorias: confusão de predadores, defesa contra moscas, controle de temperatura, reconhecimento social, genética complexa. Mas qual é a resposta final? Por que, afinal, as zebras desenvolveram suas listras únicas? Capítulo 7. A resposta mais honesta. Muitas funções. Um grande mistério. Se você chegou até aqui, é porque está realmente curioso. E é aqui que vem a parte mais surpreendente de toda essa história. A ciência ainda não tem uma resposta única e definitiva para o porquê das listras da zebra. E isso não é uma fraqueza da ciência. É justamente o que torna essa pergunta tão rica. O que os estudos mais modernos sugerem é que as listras da zebra são um traço multifuncional, moldado por várias pressões ao mesmo tempo. O ponto com mais evidência hoje é a defesa contra moscas e parasitas, especialmente em áreas com alta carga de doenças transmitidas por insetos. Em segundo lugar, aparecem as funções sociais, de reconhecimento e, possivelmente, de seleção de parceiros. Logo atrás, vêm as hipóteses de auxílio no controle de temperatura e, em menor grau, confusão visual para predadores. Em vez de buscar a única razão para as listras, o mais provável é que elas sejam o resultado de um equilíbrio entre custos e benefícios. Elas certamente chamam atenção na paisagem, o que poderia ser uma desvantagem contra predadores, mas essa desvantagem é compensada por grandes vantagens contra parasitas e talvez por benefícios sociais e fisiológicos. Se você ainda está comigo, pensa nisso. A evolução não trabalha como um designer perfeito com um objetivo único. Ela trabalha com o que tem em cima do que já existe
aproveitando mutações que trazem vantagens marginais em contextos específicos. Um leve aumento no contraste. Uma listra mais forte aqui, outra ali, menos moscas pousando, menos doenças, mais filhotes sobrevivendo. Milhões de anos depois, você tem uma zebra. O clímax dessa história é justamente perceber que, por trás de um padrão aparentemente simples, há uma rede de causas e efeitos extremamente complexa. As listras da zebra são, até hoje, um lembrete de que nem tudo na natureza tem uma explicação rápida e intuitiva. E, às vezes, a melhor resposta que a gente pode dar é: existe uma combinação de fatores, alguns já bem entendidos, outros ainda em aberto. E talvez no futuro, com mais experimentos, mais observações e novas tecnologias de análise genética e comportamental, a gente descubra nuances que hoje nem imaginamos. Pode ser que uma nova descoberta sobre visão de predadores, sobre comportamento de moscas, ou sobre física do calor em superfícies listradas mude nossa compreensão de novo. Até lá, o que podemos dizer, com segurança, é o seguinte: as zebras desenvolveram suas listras únicas, principalmente porque isso ajudou a protegê-las de moscas e doenças, facilitou a vida em um ambiente quente, aberto, reforçou laços sociais e possivelmente ainda criou algumas ilusões visuais úteis contra predadores. Elas são, em essência, uma solução brilhante da natureza para um pacote inteiro de problemas. Agora eu quero saber de você. Qual dessas funções das listras você acha mais incrível? A defesa contra moscas? O possível ar-condicionado natural? O fato de cada zebra carregar, no próprio corpo, um código de barras único, como uma identidade visual permanente? Se esse mergulho no mistério das listras das zebras te fez enxergar esses animais de um jeito diferente, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que ama animais e curiosidades da natureza, e não esqueça de apoiar esse tipo de conteúdo para que a gente possa continuar explorando, juntos, os enigmas mais fascinantes do mundo natural. Porque, no fim das contas, quanto mais a gente observa uma simples listra, mais percebe que nada na natureza é realmente simples.